Okay. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, muito boa noite. Saudamos a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do NELS, Núcleo Espírito Obreiro do Senhor, e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. Agradecemos a essa casa, mais uma vez, a oportunidade que nos concede de trabalho e de aprendizado. Esta é a condição na qual me encontro aqui. Mas, como é teu nome? André. André, você poderia continuar, André. Você começou... Obrigado. Começou com muita felicidade a sua... Uma oração para que nós pudéssemos, então, refletir sobre o tema que é reconciliação. E nós, criaturas humanas que estamos jordaneando por esse orbe, nós encontramos uma imensa dificuldade de nos reconciliar. Então, isso fruto de duas chagas que nos corroem e a qual nós alimentamos, e por essa razão é que as criaturas encontram tão grande dificuldade de, como diz o dito popular, dar mão à palmatória. Nós alimentamos o nosso ego, o nosso egoísmo, e quando a gente tem alguma desavença com alguém, diz: Jailson, vai lá, vai conversar com o fulano, rapaz, vai perdoar ele. Ou não, ele, se quiser que ele venha aqui. Ele, se quiser que venha, eu vou lá, não vou de jeito nenhum. O meu orgulho se sobressai a qualquer sentimento de benevolência para com o meu próximo. Então, o grande inimigo são as próprias criaturas, não aqueles que estão em nossa jornada, não são aqueles que em algum momento nos magoaram, nos feriram, nos machucaram, não. Somos nós mesmos. Porque nós absorvemos tudo isso. Sábado eu estava em uma instituição lá no Ibura e no transcorrer do nosso diálogo, da nossa conversa, né, que eu não sou palestrante, então ela pediu a palavra do Fernando. E ela narrou que pegou um Uber, né, era uma motorista, e a motorista começou a falar que tinha sido assaltada e narrar todo o acontecimento. E ela disse: olha, quando eu cheguei em casa me deu uma dor de cabeça, me deu um mal-estar, eu não me senti bem. Eu digo: mas isso acontece por quê? Porque a gente permite. E eu vou dizer a você o que foi que aconteceu. No que ela começou a narrar o episódio, você começou também a entrar dentro da conversa. Então ela começou a falar da insegurança e etc. Então, e você foi entrando pelo mesmo caminho, pela mesma sintonia, então você se permitiu contagiar por aquele momento em que aquela motorista estava vivenciando. O que aconteceu com você? Você absorveu toda aquela carga negativa para si e sofreu as consequências. Então isso é natural de todos nós que estamos em aprendizado. E a recomendação de Cristo para todos nós, né, da reconciliação, o primeiro passo que nós precisamos dar é nos reconciliar conosco mesmo. Porque a gente só vai se reconciliar com o próximo se a gente estiver bem. Se eu verdadeiramente estiver bem. Não, está perdoado, pronto, está perdoado. Agora, não faça isso de novo não, viu? A próxima vez não tem perdão não. Então, fiz alguma coisa? Não. Continuo mesmo. Então, para que eu possa, né, me reconciliar, para que eu possa perdoar, para que eu possa compreender em
entender o meu próximo, eu preciso reconciliar comigo mesmo, eu preciso estar bem, eu preciso estar equilibrado. Porque a vida para todos nós, ela está sempre nos conclamando a dar testemunho de que, se verdadeiramente nós estamos servindo a Deus e seguindo a Cristo. Porque isso se fala em todos os recantos. Mas quando a gente vê os exemplos, as atitudes, as palavras, a gente questiona, mas que Deus e que Cristo é esse que estão dizendo que servem e seguem? Então isso é muito importante para a nossa reflexão. Não para a condenação, porque nós estamos inseridos dentro de um planeta de provas e de expiações. E o que nós precisamos visualizar em tudo isso são aprendizados para a nossa edificação. E compreender que nós também estamos na mesma tempestade. Não estamos fora, não estamos dentro da tempestade. Agora, quais são as condições nas quais nós estamos transitando nessa tempestade? Como é que nós estamos lidando com o nosso semelhante? Com aquele parente difícil? Ou aquele colega de trabalho difícil? Ou aquele vizinho difícil? Ou aquele irmão que professa a mesma fé e que eu não consigo, como diz o dito popular, o santo não bate. Então nós somos conclamados pela vida a tudo isso. E vem mais aqueles que exigem de nós o testemunho. Porque nós necessitamos um do outro. Não andamos sozinhos, precisamos um do outro. Não é aquele que me magoou, que me feriu, que me machucou, que ele é pior do que eu. Não. Ele está me ajudando, me alertando, abrindo a minha mente, os meus olhos e os meus ouvidos para compreender e praticar aquilo que Cristo deixou de ensinamento para todos nós. Eu comecei dizendo que a grande barreira e a nossa grande muralha é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E eles nós precisamos então lapidá-los. E como é que nós vamos lapidá-los? Nos trabalhando para praticar a benevolência, a indulgência e o perdão. Essa é a melhor forma da gente se reconciliar consigo e com o próximo, com aquele a quem nós julgamos inimigos, que na realidade não são inimigos, são irmãos nossos, tão equivocados quanto nós. A diferença é que nós estamos trabalhando arduamente para nos lapidar, buscando encontrar o caminho, a verdade e a vida. Eles ainda não começaram, não se dispuseram a isso, porque exige de cada criatura sacrifício. Trabalhar dentro da seara de Cristo, seguir a Cristo, exige sacrifício. Como eu disse, nós estamos no meio da tempestade e precisamos servi-lo, segui-lo, independente de qualquer situação. Porque o que Cristo nos propõe é que nós devemos desejar o nosso semelhante o que nós desejamos para nós. Podemos em algum momento
em que a gente não manteve o equilíbrio, a paz e a serenidade, ter dito alguma palavra que tenha magoado, que tenha machucado, que tenha ferido. Podemos no momento ter um impulso e reagido de forma violenta. Em tudo isso a vida nos leva a refletir, porque nenhum de nós está isento. Tem dias que a gente está uma maravilha, tem dias que a gente não está querendo conversa com ninguém. São as nossas sinuosidades da vida, o nosso aprendizado. Tem dia que a gente amanhece sorrindo para a vida, tem dia que a gente não quer nem abrir a janela. Isso faz parte do nosso aprendizado. A gente, nesses momentos em que a gente declina, a gente começar a refletir: quem poderá me salvar? Você mesmo. Só você poderá se salvar. Cristo, o Senhor Jesus, lhe deu todo o caminho, toda a trajetória, todo o aprendizado necessário para você se salvar. E a todo momento Ele está operando sobre nós. Mas a decisão é de cada um. A decisão de se reconciliar consigo e com o próximo é de cada um. Exige de nós sacrifício? Sim. Ainda não estamos verdadeiramente lapidados para ir e pedir perdão, pedir desculpas. E se ir, o outro não quero nem conversa com fulano, olha, ele me magoou, me machucou, agora vem pedir desculpa, não quero conversa. Não abra nem o portão para ele entrar, que eu não quero conversa. Podemos reagir dessa forma? Sim. Mas e depois vem o quê? A reflexão. Alguém vai dizer: ó, Jailson, perdeste uma oportunidade de reconciliar. Fulano veio aqui com toda boa vontade, faz perder um amigo, uma longa amizade, por conta de um momento de fragilidade. Quantas situações assim já não ocorreram? Quantas amizades, inclusive até mesmo entre parentes, entre familiares, foram quebradas porque alguém não cedeu por orgulho e por egoísmo, por insensatez. É a nossa insensatez, né? Nós sempre nos julgamos melhores e superiores ao outro. Quando a gente começa a refletir, a gente vê que a gente mais é pequenino, mas muito pequenino mesmo. Quando a gente começa a refletir exatamente sobre o exemplo de Cristo Jesus para nós, a gente vê o quanto nós somos pequenos, o quanto o nosso comportamento é o comportamento de uma criancinha de 2, 3, 4 anos que está ali, brigou com seu amiguinho, brigou com seu coleguinha, brigou com seu irmão, mas daqui a pouco estão juntos novamente. Parece que não aconteceu nada. E os pais estão lá, querendo se degladiar porque as crianças brigaram. É por isso que Jesus nos diz que nós precisamos nos assemelhar a uma criança. Por quê? Porque a criança ela não guarda mágoa, rancor, ódio, ressentimento. Nós guardamos. Infelizmente, nós acumulamos isso conosco. Ao longo das nossas diversas existências, porque esta não é a primeira, nem será a última, as existências corporais, nós viemos então acumulando tudo isso conosco. Mas chega o momento da necessidade da gente se lapidar.
se transformar. E isso exige de nós determinação para isso. Determinação. Porque se não houver determinação, perseverança, aí Cristo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas será salvo de quem? De si mesmo. Essa é a grande questão. Nós precisamos nos salvar de nós mesmos, porque nós é que nos fazemos mal. Somos nós os grandes responsáveis de tudo o que acontece em nossa vida. É como o exemplo que eu citei da senhora no sábado. Se ela ouvisse e se ela procurasse externar palavras de amor, de carinho, de respeito, uma oração que ela fizesse ali em silêncio, ela não teria absorvido todo aquele sentimento que estava naquela profissional. E nós fazemos isso, absorvemos e reclamamos da vida. Aí, fulano tem uma energia negativa, ele chegar, eu me sinto mal. Mas por quê? Porque a sintonia é a mesma. Ante a nossa perversidade, Jesus foi contaminado. Ante a nossa violência, a nossa barbárie, a nossa falta de amor, o nosso desprezo para com Ele, Ele foi contaminado por isso? Não. Permaneceu sereno. Aí vão dizer: não, mas que Cristo era um espírito de luz. E Ele não passou pela mesma jornada que a nossa, não? Por esse mesmo aprendizado que nós estamos passando? Passou. Não existe privilégio na obra da criação. Todos nós necessitamos passar por tudo isso e aprender. Porque se nós vamos guardando esses sentimentos que nos destrói, o que acontece conosco? A gente não vai descansar. Eu não descanso enquanto fulano não se arrebentar na vida. Ele vai se dar mal. Mas o nosso pensamento, a nossa energia negativa, destrutiva é tão grande que a criatura termina acontecendo uma situação. Aí o que a gente diz? Deus é fiel, Deus é justiceiro, Ele não dorme. Aí no dia que a gente despertar para o Evangelho, aí a gente vai lá pedir perdão. A gente vai reconhecer aquilo que teve e vai pedir perdão. Porque esta é a regra áurea da vida. Fazermos aos outros, emitirmos pensamento para os outros, aquilo que nós queremos para nós. Esta é a regra áurea da vida. Então, se nós nos propomos a isso, não aumentemos a falange de criaturas às quais nós devemos. Vamos aumentar a falange de criaturas a quais amamos. Em contrapartida, irão nos amar. Porque todo o mal que nós fazemos retorna. É da lei. Porque a lei de Deus é a lei de amor. Enquanto nós não aprendermos a amar, nós estaremos sempre sendo conclamados a nos transformar. A vida é isso. É exigir de cada criatura o sacrifício da transformação, da regeneração, da ressurreição. Todos nós. Ninguém está isento de passar por dificuldades. Ninguém está isento de cruzar com alguém e dizer: esse é meu maior inimigo. Então, vamos transformar este teu maior inimigo
no teu maior amigo. O que Cristo fez por nós? Podemos nos intitular como inimigos de Cristo, porque proferimos uma coisa e fazemos outra. Então nós somos os maiores inimigos de Cristo, porque não aprendemos ainda com Ele a praticar, exercer no nosso dia a dia tudo aquilo que Ele deixou de exemplo e de ensinamento. Por isso a proposta dele de reconciliação. Porque à medida em que nós nos reconciliamos, nós vamos encontrando paz dentro de nós. Não é verdade? Se a gente em algum momento passou uma resenha com alguém, uma discussão, daqui a pouco a gente vai lá e senta, conversa. Eita, que coisa boa, rapaz. Eu estava inquieta mas eu precisava falar com fulano ou com fulano. Aí depois que você senta, conversa, pronto. Você se sente outra pessoa. Veja o quão grandiosa é a proposta de Cristo, nos recomendando a reconciliação, porque nos é benfazeja. Absolutamente nada do que Ele nos conclamou a realizar nos trará qualquer dano, não. Só nos trará benefícios para todos nós. E esta é a grande maravilha da nossa vida. É a gente se juntar um ao outro, se reconciliar. Mas eu não bato com fulano. Mas por que você não bate com fulano? Então o problema é seu, não é dele. Não me dou bem com cicrano. Então o problema é seu, não é de cicrano. Então a gente precisa então começar a nos avaliar, a nos reconciliar. E entender que a proposta de Cristo é de união e de amor entre todos os seus irmãos, como Ele nos ama, de forma incondicional. E isso é que é bom, que a gente tem um irmão maravilhoso que nos ama, que nos acolhe com tanto amor e com tanto carinho, e que o seu testemunho é o que nós temos de melhor para seguir em roteiro na nossa vida. Por mais que venham sábios, filósofos, pensadores, gurus, mas apenas Cristo nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Mas a decisão de procurar encontrar esse caminho é de cada um de nós. Então Ele nos recomenda se reconciliar com os inimigos, orar por aqueles que nos maldizem, que nos amaldiçoam, perdoar incessantemente, eternamente. Que proposta maravilhosa para todos nós. A questão para todos nós é a nossa tomada de decisão, que ainda fraquejamos. Feito eu comecei na doutrina, conheci a doutrina espírita. Esse meu filho mais velho tem 38, acho que uns 36 anos atrás. E a minha esposa foi quem me levou. Eu ia assistir às reuniões, ia depois deixei de lado, não quis mais. Minha esposa, em uma segunda oportunidade, me levou a outra instituição. Comecei a ir assim nas palestras, ouvindo, etc. Depois
Eu voltei para a minha vidazinha normal. E ela então me apresentou o Nelson. E de lá eu fiquei. Até hoje, eu acredito que eu devo ter uns 15 anos aproximadamente. É onde eu estou. Mas ela não desistiu de mim. Se ela desiste de mim, eu estava perdido no caminho. E olhe que ela é umbandista, viu? Ela foi, me apresentou e seguiu na religião dela. Uma segunda vez foi, me apresentou, continuou na religião dela. Terceira vez, da mesma forma. E continua na religião dela. Então, é como diz o dito popular: não vê anjos quem não quer. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Não estaria me trabalhando como eu venho me trabalhar. Me trabalho todos os dias. Então, esta é a grande dádiva da vida, que Deus não permite que a gente ande só. Existe alguém para nos amparar, nos mostrar: olha como ela fez, já o teu caminho é esse aqui. Segue. Jailson começou a seguir, parou. Jailson, novamente, esse é o caminho, Jailson. Foi, deu 2, 3 passadas, pronto. Aí ela: Jailson, o teu caminho é esse aqui, segue em frente. Aí pronto, aí agora eu estou firme no meu propósito. Então, é maravilhoso. Então a nossa vida é esse aprendizado que nós temos, né? E que Jesus vem nos conclamar a todos nós: meus irmãos, reflitam sobre o legado que eu vos deixei. Observem a minha passagem. Foi fácil? Observem a sua passagem. É fácil? Eu desisti? Por que você vai desistir? Eu venci? Você pode vencer. Todos nós podemos vencer. E a primeira criatura a ser vencida somos nós mesmos. E nós vamos compreender isso através dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. É ela que nos leva a dar o primeiro passo, a tomar a decisão de se transformar, a tomar a decisão de ir lá se reconciliar. De reconquistar uma amizade, reconquistar um amigo, reconquistar um irmão. É a doutrina espírita que nos amplia o nosso entendimento sobre a nossa vida, nos levando a refletir quem somos nós e o que queremos ser. Sabemos que somos espíritos imortais. Sabemos que alcançaremos a plenitude espiritual que ser um espírito de luz. E nós estamos esperando o que para alcançar essa plenitude? Se eu não conseguir nessa reencarnação, vem a próxima. A próxima o fardo será mais pesado. Vamos trabalhar para fazer o melhor possível nessa. Trabalhar o melhor possível nessa, para que na outra oportunidade novas criaturas vão cruzar os nossos caminhos, novas dívidas teremos que quitar. E serão exatamente esses credores aos quais nós julgamos, dizemos que é inimigo, que na realidade são credores.
Porque outrora fomos nós que estamos fazendo exatamente isso, magoando, machucando, ferindo. E vem exatamente cobrar a fatura. Ora, tu não pisasse na minha encravada, vou pisar na tua também, para você saber o que é dor. Não está me ouvindo, não? Tá. Aí vou pisar na sua unha encravada para você saber o que é sentir uma dor. Aí a gente atribui como inimigo, começa a desejar mal. Aí quanto mal a gente deseja, mais ele se fortalece. E vai cair sobre quem? Sobre mim. Assim como todo bem que eu fizer, começar a aprender a relevar. A perdoar ainda é um sentimento divino que a gente está longe de alcançar. Porque, como eu disse anteriormente, você está perdoado, mas se fizer outra vez eu não te perdoo não. A gente perdoa com um condicionante de não errar mais. Então, perdoar é algo divino que nós precisamos nos trabalhar. Por isso que Cristo disse aqui: perdoai 70 vezes, 7 vezes 70, até você não mais se sentir agredido, injuriado, magoado, machucado. É isso que o perdão vai fazer. Vai lhe transformar. E as circunstâncias da vida, aquele que veio, pisou na tua encravada, tu vai sentir a dor, mas não vai guardar nenhum rancor, não vai desejar nenhum mal. Vai absorver a dor. Ah, mas Jailson, ele pisou de propósito. Foi não, rapaz, foi sem querer, passou aqui. Não, mas pisou de propósito. Não, se pisou de propósito, tudo bem, não problema não. Daqui a pouco a dor passa. Então a gente vai aprendendo a se lapidar, e é por isso que a gente vai se reconciliando. Eu me reconciliei com ele, porque ele veio me fazer o mal, e o mal que ele me fez, eu transferi para ele perdão, compreensão, entendimento, respeito. Mas aí se ele veio pisar de novo, vem pisar uma vez, 2, 3, 4, 5, as situações irão se repetindo até que eu aprenda a perdoar, até que o outro compreenda que ele está desperdiçando o amor que eu estou dando a ele. Aí ele vai buscar o quê? Se reconciliar. Então nós vivemos dentro desses dois planos, material e espiritual, em que aqueles que estão jordaneando conosco necessitam do nosso perdão, do nosso amor, da nossa compreensão, bem como aqueles que estão no mundo espiritual também, que estão lá também, milhares de criaturas que eu não sei hoje quem são, mas que magoei, que feri, e que estão desejosos que eu rebente a cara. É justo? É, mas é claro que é a lei. Preciso pagar até o último centavo. Não sairei daqui enquanto não cumprir a lei de amor. Todos nós, agredido e agressor, não sairemos daqui até o perfeito cumprimento da lei de Deus, que é a lei de amor. Eu trouxe aqui uma reflexão para nós. Está no o Evangelho por Emmanuel, faz um comentário do Evangelho de Mateus e trata exatamente Mateus capítulo 5, versículo 25, e que ele então nos recomenda a reconciliação. Emmanuel então nos traz como reflexão, ele usa o tema reconcilia-te.
Reconcilia-te com o adversário enquanto permaneces a caminho com ele. Em semelhante anunciado, revelou o Divino Mestre a necessidade de nossa iniciativa no ato de ajudar aqueles que discordam de nossos pareceres ou que nos atiram espinhos à dignidade pessoal. Recordemos que a sintonia é uma lei. Quem se agasta muitas vezes é aquele que agasta os outros. Quem se sente ferido é capaz de ferir. Quem se observa contundido pelas pedras do mal encontra facilidade de arremessá-las. É interessante, porque aquilo que nós nutrimos dentro de nós e a gente reclama que o outro fez, não faremos a menor cerimônia para fazer com o outro. Aí eu volto ao caso da senhora com a motorista, com a profissional. Absorveu tudo aquilo. É o que nós fazemos. Nós absorvemos todas essas energias negativas, sentimentos negativos para conosco. E o que acontece? Em algum momento a gente vai pegar, vai revidar em alguém. O cotidiano da vida. Às vezes alguém te aborreceu, te estressou. Aí tem alguém que não tem nada a ver, aí você descarrega em cima da pessoa. Aí chega alguém e diz: ô Jailson, o que é que fulano tem a ver com o teu problema lá com o cicrano? Ele não tem nada a ver, meu amigo. Você descarregou toda a sua ira em cima dele. Isso são coisas que acontecem na vida de muitas pessoas. Porque você fica acumulando aquilo, alimentando aquele sentimento. Chega um momento em que a panela de pressão começa, e aí o primeiro que passar na sua frente você cospe fogo. Não quer nem saber quem é. Aí, por essa insensatez, o que é que acontece? A gente arruma um inimigo. Ou talvez não. Talvez ele não tenha esse mesmo sentimento danoso que eu tenho. E aí vai ser: Jesus, vem cá, senta aqui. O que aconteceu, rapaz? Vamos conversar. Está com algum problema? Aconteceu alguma coisa? Você explodiu assim? O que foi que eu fiz com você? Desarma você. Porque você esperava que a pessoa fosse lhe acolher com violência, com aquele mesmo sentimento danoso que o seu, e ele lhe acolheu com amor, com respeito, com compreensão. Percebeu que você não estava bem, não estava vivendo um bom momento, e aí decidiu ser aquele ombro amigo, aquele ouvido amigo, aquela palavra regeneradora. Vejam o quanto a vida tem a nos ensinar com relação a isso. Então Emmanuel lhe diz: o raio de luz na furna de trevas nunca se perturba ante a sombra, porque a essência divina de sua estrutura lhe garante a imunidade. Aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. Então, nos momentos de dificuldades da vida, mantenhamos o equilíbrio e a serenidade. O que vai nos manter em paz não é: meu Deus, por que isso está acontecendo? Ah, meu Deus, me dê força, meu Deus. Não. É você se internalizar, sentar um pouco,
refletir, orar. Não é pedir, não é exigir, não é questionar, é orar. A oração é o melhor elo de ligação que nós temos para com o nosso Pai. Porque nesses momentos de turbulência, como eu disse, nós estamos no meio da tempestade, mas em meio a essa tempestade que nós sejamos luz na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão junto conosco, estão caminhando conosco. Quer sejam aqueles que nós julgamos como amigos ou como inimigos, não importa. Cristo continua a emitir o seu amor para todos nós. Não pergunta se nós somos seus servos ou amigos ou inimigos, não. Ele continua iluminando os nossos caminhos. Nós aqui pegamos o guarda-sol do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e abrimos ele para que a luz divina não nos ilumine. Preferimos viver nas nossas trevas, na nossa escuridão, do que acender a luz. Por isso é que há tanta dor, tanto sofrimento nesse homem. Emmanuel, ele então continua nos dizendo: o perdão não extingue o débito. Cada qual receberá segundo as suas obras. A vinha não produzirá veneno, o espinheiro não dará uvas. Aquele que atende ao conselho do Cristo, tentando a reconciliação, procura a paz na fonte onde essa tranquilidade pode fluir por água viva e verdadeira compreensão. Cada vez que convertemos um inimigo no irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibrada contra nós, melhorando a nossa economia espiritual. Desse modo, enquanto desfrutamos a oportunidade da presença ou da vizinhança de nossos adversários, façamos, se pudermos, a obra de reajustamento, de vez que, enriquecendo o nosso campo com plantações de ordem superior, elevaremos a produção dele em nosso próprio favor. Nós vamos encontrar esta mensagem na revista O Reformador, a página 187, agosto de 1953. Desabou o celular aqui, olha. Continua, tá conectado aí, veja aí, por favor. Ok? Então nós vamos atentar. Rapaz, este é bom, é resistente à queda, hein? Poxa vida, uma queda dessa aí, ó, 1 metro aí, ó. Esse é duro na queda. Não é a primeira vez, não. Então, esse é extremamente resistente, viu? Olha, é duro na queda, né? É, rapaz, esse é duro na queda. Esse aqui com um passe antes de começar. Ah, por isso, muito bem. Então, o que Emmanuel procura nos alertar e levar a nossa reflexão, né, de que a reconciliação, o perdão, né, são os melhores antídotos para a nossa vida. Nós não vamos colher paz ao nosso redor se nós não estamos em paz, porque a paz, ela independe do que acontece ao nosso redor, porque é você que precisa estar em paz. Então, no momento em que você se propõe a se reconciliar, você precisa estar em paz, porque senão não haverá reconciliação. Talvez até haja,
o outro, né, possa te receber em paz e te acolher na paz. Então nós não sabemos o que pode acontecer, mas o que é importante é que nós sejamos a paz, nós sejamos a luz. E Cristo afirmou: nós somos a luz do mundo. Falta-nos fazer com que a candeia que faz com que essa luz brilhe seja alimentada com o único combustível, que é o combustível do amor. Porque enquanto nós vamos alimentando o amor, vamos exalando, distribuindo amor, mais a candeia aumenta o fogo e a luz vai iluminando. Mas quando nós guardamos sentimentos nocivos à nossa vida, porque ódio, rancor, ira, mágoa, inveja, egoísmo, orgulho, hipocrisia, maledicência, tudo são sentimentos que a criatura traz consigo. Quem o somos é aquilo que nas mais diversas existências nós fizemos de nós. A nossa vida não começa no berço nem termina no túmulo. Sabemos disso. Sabemos que somos espíritos imortais e continuaremos a nossa jornada. Aqui é apenas uma parte do nosso processo de aprendizado. Nós precisamos aprender ainda muito, mas muito mesmo. Eu particularmente ainda tenho muito o que aprender. A cada dia eu começo a analisar, começo a refletir e vejo que não sei absolutamente nada. E para chegar a ser um espírito de luz, um espírito crístico, é preciso uma bagagem muito grande. E essa bagagem ela precisa estar sendo alimentada de amor. Para chegar lá, eu tenho que ter uma legião de amigos, não de inimigos. Porque enquanto eu estiver caminhando e pisando em cima dos outros para subir, é um ledo engano, eu estou descendo cada vez mais. Mas enquanto eu estiver trabalhando, erguendo os demais, eu estou dando um passo bastante significativo na minha evolução espiritual. Porque nós vivemos ainda presos a questões de ordem material. Vivemos presos a este mundo onde nós estamos jordaneando, que é transitório, efêmero, impermanente. Nada aqui é eterno. Por isso é que é importante, nessa jornada que nós estamos empreendendo, que nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vamos retornar à nossa pátria, o que nós estamos construindo em nós? O que é que nós estamos distribuindo ao longo do nosso caminho? Qual a nossa semeadura? Que tesouro nós vamos levar? Isso a doutrina espírita nos leva a refletir. Quando Jesus disse que guardai o vosso tesouro no céu, porque é lá onde você habita. Você não pertence a esse mundo. Então, o que você vai colher quando você despertar no mundo espiritual? O que é que eu vou colher? Então, se eu quero colher algo bom quando despertar, eu preciso trabalhar na vinha. Preciso cuidar para que as ervas daninhas não possam florescer e destruir o jardim. E como é que eu faço isso? Me alimentando de amor, trabalhando nisso, analisando, refletindo cada momento da minha vida.
O que é que Jesus quer de mim? Eu sei. Eu preciso colocar em prática. O que a espiritualidade que me ama, que me quer bem, a cada um de nós, quer de nós o melhor de nós. Que façamos o melhor, perseveremos na nossa jornada. Estamos numa escola, estamos no hospital, estamos num reformatório chamado Terra. Aqui nós vamos aprender, aqui nós vamos cicatrizar as nossas feridas e aqui nós vamos nos reformar. Esta é a proposta da nossa jornada neste orbe aqui, de todos nós. Mas como eu frisei, a decisão compete a cada um. Como bem frisou Jesus. Eis que estou à porta e bato. Então, quem deverá abrir a porta? Que não seja cada um de nós. Ele não vai arrombar. Ele continua batendo insistentemente. Mas a decisão de abrir a porta para que ele possa entrar é minha. É de cada uma das senhoras, é de cada um dos senhores que aqui se encontram, de todos os vizinhos dessa instituição, de todos nós que estamos neste órgão. É reconhecer que o seu evangelho é o que irá nos transformar e nos salvar de nós mesmos. Independente de ordem religiosa. Porque Cristo veio trazer-nos o conhecimento da lei de Deus, que é a lei de amor. Por isso, quando ele foi questionado sobre o maior mandamento da lei, nós vamos ter o quê? Amar, amar, amar. Não existe outro verbo que não precise ser praticado por todos nós. Dificuldades todos nós temos. Faz parte ainda desse processo que nós estamos vivenciando, que nós estamos trabalhando em nós mesmos. Mas como eu disse, já começamos a dar o primeiro passo, que é procurar compreender a mensagem, absorvê-la e gradativamente nós vamos colocando-a em prática. Ninguém dá saltos. A natureza não dá saltos. A vida não dá saltos. Parece que foi ontem, mas fazem mais de 2000 anos que Cristo esteve aqui. E nós continuamos a falar dele, falar dele, falar dele, e nós continuamos errando, errando, errando. Oportunidade não irá nos faltar. Cabe-nos aproveitar. E o meu maior inimigo sou eu. Não existe maior inimigo do que eu mesmo. Não são aqueles que me cercam, mas eu. E só quem poderá me conduzir de forma edificante no meio da tempestade sou eu mesmo. Eu preciso tomar a decisão. Em tomando a decisão, aí é que eu vou começar a sentir verdadeiramente o amor de Cristo em minha vida, a sentir o amor da espiritualidade amiga na minha vida, porque eu tomei a decisão de continuar perseverando até o fim. Nessa encarnação, voltamos para a pátria espiritual, vamos aprender mais, vamos saber quem somos e a nossa lista de débitos a serem pagos e a nossa lista de crédito que nós temos.
Mas será que, né? À medida em que a gente vai quitando as dívidas, o crédito vai aumentando. Aí quando a gente tiver liquidado todas as dívidas, aí sim, teremos nos transformado, nos regenerado, seremos novas criaturas. Mas precisamos empreender esforços nesse sentido. Nada posso lhe dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse. Agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer, acima de tudo, a paciência. A paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Os aplausos é para Cristo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao nosso irmão Jailson Costa, que é lá do Núcleo Espírita Obreiros do Senhor, mais uma vez aqui conosco, nos trazendo uma bela reflexão. Eu vou ser bem breve, tá certo? Amanhã é dia de tratamento médico. Eu não sei quem hoje entrou, foi fazer consulta com o mentor, se o mentor passou para fazer tratamento médico, é para vir amanhã às 19h30. E essas pessoas que eu vou citar o nome aqui agora: Maria de Fátima Oliveira de Lima, Rafaela Figueira, né? Figueiroa, isso, desculpa. Edineide Fonseca, Ana Maria da Silva. Essas pessoas precisam comparecer amanhã, tá certo? Às 19h30. Quem nunca veio e for precisar vir amanhã no tratamento médico, a gente pede que venha de calça, tá certo? Não venha de vestido. E para homem, só se tiver algum problema na perna, alguma coisa, pode vir de bermuda. Mas caso contrário, para vir de calça também, tá certo? Evitar decote, mulheres também. E vou fazer uma prece para poder encerrar. Eu vou convidar vocês, quem se sentir à vontade, a fechar os olhos, elevar os pensamentos, para que nós possamos agradecer a espiritualidade superior, aos mentores dessa casa, doutor André Luiz, Bezerra de Menezes, e todos os mentores, não só da casa, mas os nossos mentores que nos acompanham sempre. Nós te pedimos, Pai, que nos acompanhe na nossa volta para casa e que a paz que nós encontramos aqui, nós possamos também levar para os nossos lares. Que nós possamos ter uma semana tranquila na Tua companhia. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Desejo uma boa volta para casa a todos. Amanhã quem vier do tratamento e até quarta-feira.